Estou aqui para mais uma aula de biologia e hoje nós vamos conversar sobre a poluição. Nós temos poluentes que podem ser sólidos, líquidos e também gasosos. Esses poluentes em excesso no meio ambiente, como não conseguem ser absorvidos, reaproveitados pelo meio ambiente, acarretam danos. Danos a todos os seres vivos e ao próprio meio ambiente. Então nós temos a poluição na água, a poluição no solo e a poluição atmosférica. E nós vamos mostrar algumas imagens dos tipos de poluição para vocês. Então observem, por favor. Então nós temos aí uma poluição atmosférica, excesso de poluentes que são eliminados por indústrias. Entre os poluentes nós temos o dióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio e muitos outros. Então nós temos aí a poluição da água. O excesso de esgotos, quando são lançados nos rios, provocam então a poluição biológica, a poluição química, e um dos processos importantes aí é a eutrofização. Poluição do solo. Nós temos no solo um excesso de nutrientes, o excesso de substâncias químicas, entre elas o DDT, que é um inseticida usado no combate às pragas. Esse inseticida, ele tem um efeito acumulativo na cadeia alimentar. Podemos encontrar também no solo micro-organismos, poluição biológica no solo. Com o aumento da população humana e também com a industrialização, a poluição da água foi afetada. Então, o excesso de nutrientes foram lançados na água. Esse processo, onde nós vamos explicar toda a poluição da água, nós chamamos de eutrofização. Então, eutrofização é o processo em que nós temos um aumento da matéria orgânica na água e decorrente esse aumento de matéria orgânica, que pode ser um bagaço de cana, pode ser o esgoto de uma cidade, enfim, esse excesso provoca então a morte, a diminuição do oxigênio da água e a morte dos rios. Podem também nós encontrarmos a morte de lagos e lagoas. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a eutrofização. Então observem a primeira parte do processo da eutrofização, na verdade a primeira fase da eutrofização. Então nós temos aí o lançamento de esgoto no rio. Esse lançamento em excesso provoca um aumento da matéria orgânica. Esse excesso de matéria orgânica no rio vai sofrer um processo de decomposição realizado pelas bactérias aeróbias, lançando os nutrientes na água. Esses nutrientes, que podem ser fosfatos, serão aproveitados por micro-organismos, como as algas, e esses micro-organismos proliferarão nas águas. Então, as algas são seres aeróbios que necessitam de nutrientes para poder sobreviver e realizar o seu processo de crescimento e também a fotossíntese. Então, encontrando nutrientes em excesso, elas proliferam, formando então uma camada verde na água, que nós chamamos também de floração das águas. Agora vamos continuar o nosso processo de eutrofização. Com o excesso de micro-organismos, nós vamos ter uma diminuição do oxigênio na água. Assim como nós temos animais que são sensíveis a essa diminuição, como os peixes, nós teremos então, em consequência, a morte desses animais, devido à diminuição do oxigênio. Então, os peixes são animais que necessitam de uma taxa de oxigênio ideal na água, porque são sensíveis. Além dos peixes, outros animais como moluscos também são sensíveis à taxa de oxigênio. Em decorrência à morte dos peixes, nós teremos então a ação das bactérias anaeróbias, que realizarão o processo de decomposição desses cadáveres. Elas são chamadas de bactérias aeróbias porque elas não necessitam do oxigênio para a sua decomposição, para o seu metabolismo celular. Em seguida, os dejetos dos cadáveres são lançados na água, então aquele cheiro podre que nós sentimos de sulfatos são devido à decomposição pelas bactérias anaeróbias. Não esqueçam disso. Como a eutrofização é um processo importante, então é necessário você lembrar das etapas da eutrofização. Então vamos agora conhecer novamente as etapas da eutrofização. Eutrofização. Então nós temos um aumento da matéria orgânica, pode ser um aumento de fosfato e nitratos na água, devido ao excesso de adubos que são levados pela água das chuvas.
Com isso, nós teremos a proliferação de algas. Em seguida, proliferação de organismos aeróbios, provocando a diminuição da taxa de oxigênio, acarretando a morte de peixes. E os cadáveres desses animais passarão por um processo de decomposição pelos organismos anaeróbios. Lembrando que esses provocarão aquele cheiro de ovo podre na água, nos rios que estão com uma taxa muito baixa de oxigênio. Outro poluente importante é o DDT. É um poluente que ele é usado nos inseticidas, encontrado nos inseticidas, que combate as pragas das lavouras e também aos insetos transmissores de doenças. Entre eles nós temos o Aedes, que é o transmissor da dengue. O DDT é utilizado no combate e tem um efeito acumulativo na cadeia alimentar. E é sobre esse efeito acumulativo que nós vamos conhecer um pouquinho mais. Agora nós vamos observar uma cadeia alimentar e o efeito do DDT nessa cadeia alimentar. Observe.